Olá pessoal, hoje faremos o resumo da nossa última prova e o tema geral da última parte é o metabolismo de carboidratos. Inicialmente vamos lembrar que o metabolismo pode ser definido como a soma de todas as reações do corpo e ele ainda pode ser dividido em duas partes, o catabolismo ou anabolismo. O catabolismo tem como objetivo capturar a energia química obtida pela degradação de moléculas combustíveis, gerando energia. Já o anabolismo ele reúne moléculas pequenas para formar moléculas complexas, necessitando gastar energia. Falando agora mais do metabolismo de carboidratos, na nossa visão a gente vai iniciar pela glicólise. Esta via é a quebra da glicose com formação de piruvato, ATP e NADH. A quebra da glicose ocorre em 10 reações e é dividida em duas fases. Na fase preparatória ocorre o consumo de ATP, não ocorrem reações de oxirredução e ocorre a formação de duas moléculas de 3 carbonos. Por sua vez, na fase de pagamento ocorrem reações de oxirredução e produção de 4 ATP, 2 NADHs e 2 piruvatos. Em condições anaeróbicas e de hipóxia, ou seja, com pouco oxigênio, o piruvato pode passar pela via fermentativa. As duas vias principais são a láctica e a alcoólica. Em ambas, o NADH é reoxidado e o ATP é produzido, porém os produtos são diferentes. O lactato vai ser produzido na fermentação láctica e o etanol vai ser produzido na etanólica. A próxima via a ser explanada é o ciclo de Krebs, que é anfibólico, ou seja, apresenta características anabólicas e catabólicas. Antes de iniciar o ciclo de Krebs, o piruvato produzido na glicólise ele é transformado em uma molécula de acetil-CoA, que pode dar início ao ciclo de Krebs. O ciclo é composto por 8 reações cíclicas, que iniciam com a entrada do acetil-CoA e a reação com a molécula de oxaloacetato, formando o citrato. A partir daí, várias reações acontecem até que o ciclo repõe o oxaloacetato na última reação, para reiniciar a reação com acetil-CoA. Durante o ciclo, se considerarmos somente um piruvato, ocorre a produção de 3 moléculas de NADH, um ATP e um FADH2. Além desses componentes, vários intermediários do ciclo, como o alfa-cetoglutarato, são utilizados em vias anabólicas, para a produção de aminoácidos, por exemplo. Falando agora mais especificamente sobre a cadeia de transporte de elétrons e da fosforilação oxidativa, temos que relembrar que esse evento é essencial para a produção de uma maior quantidade de ATP no metabolismo aeróbio de carboidratos. Os carregadores de elétrons, NADH e FADH2, entregam os elétrons para um conjunto de complexos enzimáticos, chamados de cadeia de transporte de elétrons, que fica localizada na membrana interna da mitocôndria. A cadeia de transporte de elétrons consiste em 4 complexos enzimáticos fixos na membrana e 2 componentes móveis, a ubiquinona e o citocromo C. De forma geral, o NADH e o FADH2 entregam os elétrons no complexo 1 e 2, respectivamente. Em seguida, o fluxo de elétrons é do complexo 1 ao 4, onde o receptor final é o oxigênio, com consequente redução da água. No processo de passagem de elétrons, o complexo 1, 3 e 4 bombeia prótons para o espaço da intermembrana, formando um gradiente de prótons. O retorno de prótons para a matriz mitocondrial pela ATP sintase recebe o nome de fosforilação oxidativa, que é responsável pela produção de 30 a 32 moléculas de ATP. Outra via a ser revisada é a glicogenólise. Essa via tem como objetivo realizar a quebra do glicogênio até gerar glicose 6-fosfato. Resumidamente, o glicogênio é inicialmente clivado, liberando a glicose 1-fosfato. A enzima responsável por esse processo cliva a glicose e ainda fosforila a molécula. Após um processo de remodelamento, as ramificações existentes são retiradas, podendo ocorrer mais formação de glicose 1-fosfato. Por fim, a glicose 1-fosfato é transformada em glicose 6-fosfato. O objetivo em muitos casos é realizar a reposição da glicose sanguínea, como acontece no fígado. A glicose 6-fosfato pode ainda ser utilizada na via glicolítica ou na via das pentoses. Dando continuidade à gliconeogênese e à nova formação de glicose a partir de componentes mais simples, como piruvato, lactato, glicerol e certos aminoácidos, essa via é considerada anabólica, com gasto energético. Dando foco na formação de glicose a partir do piruvato, a reação apresenta muitas semelhanças com a glicólise, porém em sentido oposto. Isso acontece pelo fato de existirem 7 reações reversíveis. As reações irreversíveis necessitam de um conjunto específico de enzimas restritas à gliconeogênese para contornar a irreversibilidade. Nesse contexto, para a formação de glicose a partir do piruvato, ocorre um gasto de 4 ATPs, 2 GTPs e 2 NADHs. Por fim, temos a via das pentoses. Essa via utiliza das glicoses 6-fosfato para gerar as pentoses e NADH. As pentoses geradas, como a ribose 5-fosfato,
são bastante importantes em células que se dividem rapidamente para a produção de DNA, RNA e outras moléculas. O NADPH, por sua vez, é bastante utilizado em reações anabólicas. Existem duas fases da via das mitoses: a fase oxidativa, onde ocorrem reações que produzem o NADPH e ribose, e a fase não oxidativa, onde ocorrem reações para reciclar as pentoses em glicose 6-fosfato. O vídeo de hoje é esse, galera. Se gostou, curte e compartilhe. E fiquem ligados tanto no canal do YouTube como na página do Instagram, que a gente vai estar liberando enquetes para ajudar na fixação do conteúdo da prova.